Bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Telecal Saúde. Desta vez com o segundo episódio da segunda temporada. Bom dia, o meu nome é Beatriz Lóbel e sou aluna finalista do mestrado integrado em Medicina Dentária da Universidade de Fernando Pessoa. Hoje vamos mergulhar num tema que une a saúde e a justiça. Muitas vezes pensamos no médico dentista apenas como profissional que cuida do sorriso. Mas e quando esse sorriso é interrompido pela violência? Temos connosco alguém que nos vai ajudar a perceber o papel vital da medicina dentária na detecção e prova pericial em casos de agressão. Hoje o nosso tema será a face que denuncia, o papel essencial do médico dentista na medicina legal e ciências forenses. Na posição de moderadora, a professora doutora Maria Inês Guimarães, professora auxiliar e docente de medicina dentária forense na Universidade de Fernando Pessoa, com curso de especialização de avaliação do dano pessoal pós-traumático pela FMUP. Doutora em Ciências Médicas, mestre em Medicina Legal e pós-graduada em Ciências Médico-Legais pelo ICVAS, e a professora doutora Augusta Silveira, professora associada da Universidade de Fernando Pessoa, mestre em Oncologia pelo IPO Porto, Instituto Thomas Jefferson e pelo ICVAS, e doutora em Ciências Médicas pelo ICVAS. Apresentamos a nossa convidada. Bom dia à professora doutora Teresa Magalhães, médica especialista em Medicina Legal, professora catedrática da FMUP, CEO MTG Research and Development Lab. A sua perspectiva que alia a clínica, a ética e as ciências forenses é fundamental para compreendermos como os médicos dentistas se podem tornar agentes-chave na cadeia da justiça. Para contextualizarmos a importância desta conversa de hoje, os números em Portugal são alarmantes. Em 2023, a APAV apoiou mais de 13 mil vítimas de violência doméstica, o que representa uma média de 36 vítimas por dia. Mas há um dano que nos toca diretamente enquanto profissionais de saúde oral. Estima-se que em cerca de 65 a 75% dos casos de agressão física, a região atingida seja a face, a cabeça ou o pescoço. Isto significa que o médico dentista não é apenas um observador. Ele está, estatisticamente, na linha da frente para identificar o que muitas vezes ainda ninguém sabe. Professora doutora Teresa Magalhães, muito obrigada por ter aceito o nosso convite hoje. Eu é que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui, obrigada. Obrigada a nós. Professora Teresa, gostaria realmente de lhe agradecer a sua presença, é um gosto apresentar os cumprimentos institucionais em nome da Fundação Fernando Pessoa, da Universidade de Fernando Pessoa e da Faculdade de Ciências da Saúde. Agradecer enquanto profissional e, sobretudo, pessoalmente, por ter aceito este convite, que muito me honra, e que nos enriquece enquanto universidade e profissionais de medicina dentária. Muito obrigada. É realmente Espero não desiludir. Não, de todo, tenho a certeza que não, tenho a certeza que não. É um tema que realmente nos assusta no nosso dia a dia, é complexo, e começo aqui por questionar. A região orofacial é frequentemente um alvo em casos de violência interpessoal. Começando mesmo por este tema, que a Beatriz introduziu e muito bem. Perante a sua vasta experiência na área da medicina legal e violência interpessoal, qual é, na sua opinião, realmente, de que forma é que este tema é importante relacionado com a cavidade oral e na face, no contexto da avaliação da agressão e maus-tratos, quer em adultos, quer em crianças? E temos tido algumas notícias, a comunicação social tem-nos trazido realmente alguns casos de suspeita de maus-tratos. Houve agora este recente caso do lar, que foi o lar ilegal, que foi fechado. Até que ponto é que realmente nós podemos estar atentos a esta problemática? Têm que estar. Essa é a resposta. De facto, a face, a cavidade oral incluída e o pescoço, como dizia há pouco, são das zonas mais atingidas em qualquer tipo de violência interpessoal, não só nos casos relativos aos maus-tratos. Eu digo já que os maus-tratos incluem não só os abusos, mas também algumas situações de negligência, que depois, se quiser, podemos falar mais adiante. A percentagem que referiu há um bocado é, de facto, uma percentagem que se aproxima daquilo que a literatura refere, mas varia um bocadinho com as séries. Agora, efetivamente, a partir de 50% dos estudos que analisam lesões, verificamos que essa região é a região atingida. Portanto, é uma região em que
os médicos dentistas, com o seu olhar especializado, podem detectar sinais que eventualmente outros médicos, outros profissionais da saúde, outros profissionais que trabalhem com potenciais vítimas ou vítimas mesmo, possam não ter a mesma capacidade de identificar. De qualquer forma, eu queria desde já realçar que, apesar de seguramente esta conversa ir colocar a tónica nas lesões, naquilo que é objetivável e que nos ajuda a fazer os diagnósticos, o médico dentista pode ir muito além disso. Porque como médico, como alguém que está próximo da pessoa que pode efetivamente estar doente, não apenas da parte oral, mas doente no seu global, no sentido, no real sentido daquilo que é saúde, porque vítima de uma situação de trauma, por exemplo, e que pode ser um trauma tóxico, um trauma crónico continuado, no caso dos abusos, também o médico dentista, como outros profissionais, mas também havendo ali uma relação de empatia, de confiança, pode-lhe ser dada a identificar perturbações a nível ou de comportamento ou psicológicas que lhe levantem essa suspeita. E, portanto, quando me perguntou um bocado qual é o papel, eu respondi logo, é todo, porque é estar atento à pessoa. Ao fim e ao cabo é isso. Não é só a equimose em diferentes não é só fases, as várias cores, não é só a fratura na mandíbula, eventualmente, que nós podemos visualizar na radiografia panorâmica, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E depois, face a essas situações, vão ter que se saber orientar, e essa, porventura, pode ser a fase mais complexa relativamente, ok, tenho isto aqui agora entre mãos, o que é que vou fazer? E assim, de qualquer forma, dizer ainda, e voltando à questão das lesões, que pelo menos alguns médicos dentistas, aqueles que se dedicam, aqui como a nossa Inês, à avaliação do dano na pessoa, poderão dar um contributo muito relevante, mesmo aos especialistas em medicina legal, que são aqueles que à partida estão mais vocacionados e mais habilitados para diagnosticarem estes casos, pela especificidade das lesões que podem estar em causa, que eu, como médica legista, com quase 40 anos de atividade, há algumas lesões orais que preciso mesmo de ajuda, não me chega a experiência que tenho, porque são muito de especialidade, como de outras especialidades médicas, e nessa medida o médico dentista pode ter um papel absolutamente fundamental na identificação dessas lesões, mas também, por exemplo, na identificação de quem possa ter sido o agressor, não no caso de lesões propriamente dos dentes, mas de lesões em que os dentes se marquem, como por exemplo uma marca de mordida, que se pode, muitas vezes se encontra na face, nem sempre, mas muitas vezes sim, e aí o papel do médico dentista vai ser essencial, porque nós, especialistas de medicina legal, sabemos que aquilo é uma marca de mordida, mas não vamos saber com tanto rigor que se é uma criança, se foi um adulto que perpetrou aquela lesão, e muito menos fazer, por exemplo, um molde dentário que permita, se houver um suspeito passível de ser comparado, que permita a identificação. Portanto, o papel do médico dentista é imenso nesta área. Daí o diagnóstico precoce, digamos assim, se assim também podemos aplicar nesta área, não é? E a observação precoce e a recolha de dados que permitam essa comparação, não é? Essencial. E, eventualmente, aquilo que nós fomos lendo na bibliografia e na atualidade é que 10% das situações, nomeadamente em crianças, tem muito a ver com ações punitivas, em que a cavidade oral é usada como elemento de punição contra a criança. E isto tem realmente muitas implicações, não só a nível físico, como psicológico, como... de relações interpessoais. Sim. É fácil gostar mais ali à mão.
E, portanto, desde logo, é mais fácil para todos os grupos etários atingir a face. O morro, mesmo nas altercações e problemas entre vizinhos e outros, a face começa logo por ser o alvo da primeira, se calhar, atenção por parte do agressor. Mas, de qualquer forma, existem depois particularidades, conforme o grupo etário e mesmo o sexo, que estivemos a falar, conforme o tipo de vítima e o tipo de agressor, que podem trazer diferenças. Por exemplo, em relação às crianças na sua primeira infância, sobretudo bebés, que ainda tomam leite ou que ainda são alimentados. Sim, por isso, mas também porque uma forma de abuso, e essa que estava a falar, que é muitíssimo importante nas crianças, que tem a ver com a situação de punição, castigo corporal, ainda é o empurrar o biberão, empurrar a colher e causar lesões a nível da gengiva, às vezes ainda nem há dentes, mas dos tecidos moles e que podem ser difíceis de diagnosticar, porque de compreender, de ler, porque os pais ou outros, ou quem perpetrou a lesão e que na maior parte dos casos é o responsável pelo cuidado da criança, muito provavelmente vai dizer ela caiu e pronto, e agora como é que fazemos este diagnóstico diferencial? Pode ser difícil. Mas depois quando passamos para, por exemplo, as mulheres vítimas de violência nas relações de intimidade, aí podemos ter várias lesões na boca, nos olhos, no nariz, mesmo fraturas dos nossos próprios nariz, fraturas de luxações de dentes, podemos ter várias lesões. Curiosamente, num estudo que fizemos relativamente a esta violência nas relações de intimidade, mas tendo como vítimas homens, as lesões mais frequentes eram nos membros superiores. E perspectivamos que isso pudesse ter sido, colocamos a hipótese, possa ser porque eles estão a agredir, elas tentam defender-se, eles também se tentam defender, mas isso, como disse há pouco, todas estas questões relativas às lesões acabam por variar com alguma significância de amostras para amostras. Há pouco mencionou realmente a negligência oral grave. Sim. Temos falado mais sobre o trauma físico, mas falando particularmente da negligência oral grave, em que ponto ou até que ponto é que a saúde oral deficitária deixa de ser uma questão socioeconómica e passa a ser um caso para as autoridades judiciais? Porque isso é um problema que nós nos deparamos muito no dia-a-dia, não é? Sabemos que há muita falta de literacia pela saúde oral e, portanto... E pela saúde em geral. E ficamos sempre assim, até que ponto é que devemos denunciar que realmente aquela situação exige outro tipo de cuidados? Se os abusos são complexos, mesmo em termos de identificação, estão ali as marcas, são objetivos, a negligência é muitíssimo mais complexa, assim, uma coisa muito nebulosa, com limites muito mal definidos, muito difícil de diagnosticar, e nós, na medicina legal, excepcionalmente aparecem situações de negligência. Começam agora a aparecer os casos mais relacionados com os adultos mais velhos, mas excepcionalmente aparecem essas situações porque existe sempre a dúvida, é pela tal iliteracia, dificuldades cognitivas de entender uma série de necessidades do outro, dificuldades económicas, é o quê? Ou é com alguma, eu não posso falar exatamente de intenção na negligência, mas sim, uma negligência consciente. Tens essas coisas aí nos dentes, está podre, olha, partiste, paciência, olha, não há de ser nada, ir ao médico diz que o dentista fica muito caro e perco tempo e não vou levar, estou a falar de crianças. Depois, também, há situações de autonegligência, quando passamos para o mundo dos adultos e dos adultos mais velhos, porque as pessoas estão emocionalmente tão perturbadas com toda a situação traumática que estão a viver, sobretudo do ponto de vista emocional, que, olha, é mais dente, menos dente, não é isso o mais grave da minha vida e não são capazes de tomar a iniciativa e de procurarem ajuda e procurarem tratar-se.
E depois, no grupo dos adultos mais velhos, para além desta autonegligência, que é própria em certas situações que têm a ver com a idade, também, com a idade mais, sobretudo acima dos 75, mas também com algumas situações já de demência que se começam a instalar, mas para além disso existem, efetivamente, aquilo que é também uma negligência consciente por parte dos cuidadores, como por exemplo, não colocar as próteses, não cuidar da higiene das próteses, ignorar os tratamentos que a pessoa possa necessitar e não lhe facilitar esses mesmos tratamentos que a pessoa não tem capacidade de, pelos seus próprios meios, buscar, e isso são formas de negligência que ninguém melhor do que o médico dentista poderá avaliar e, nesse caso, deverá, obviamente, sinalizar a situação. E a propósito exatamente de sinalizar, surge-nos aqui uma questão que discutimos muitas vezes, relacionado com o dilema ético entre o sigilo profissional e o dever de denunciar. E sendo a violência doméstica um crime público em Portugal, como deve o profissional proceder legalmente quando existe uma suspeita? Quais os maiores desafios específicos da medicina dentária que enfrenta ao detectar sinais de violência, especificamente, particularmente quando o doente não pretende divulgar? Isto porque nós trabalhamos, embora existam médicos dentistas que trabalham no serviço público, a maior parte dos médicos dentistas trabalham no contexto muito mais complexo e fixo. E muitas vezes em pequenas aldeias, pequenos grupos de pessoas e com muito receio, exatamente fazer essa denúncia e de errar e etc. E, portanto, como é que contornamos este problema? É difícil. É difícil. Nem sempre tem que ser denúncia. Quando estamos a falar de crianças e jovens, pode ser apenas uma sinalização, o que é diferente. Não é tão formal. Eu já vou explicar isso. Do ponto de vista legal não há questão nenhuma, não há nenhuma novidade, não há nenhuma dificuldade, porque tanto a legislação já afirmou, trata-se de um crime público, como o Código Deontológico dos Médicos Dentistas, salvo erro no seu artigo 52, que deve denunciar, refere claramente, até de forma muito mais assertiva e orientada do que o Código dos Médicos, da Ordem dos Médicos, o Código Deontológico, que, na suspeita de uma situação de abuso, violência, e independentemente do sexo e idade, a situação deve ser reportada às autoridades competentes para dela tratarem. E depois, mais adiante, também se refere a outros grupos vulneráveis, e isso é muitíssimo importante. E tiro o chapéu à Ordem dos Médicos Dentistas, porque aí está bem mais adiantada do que a nossa Ordem dos Médicos, que tem titubeado bastante, exatamente por causa dessa questão do segredo médico e, sobretudo, no que se refere aos adultos, que, eventualmente tendo capacidade para decidir se querem ou não apresentar queixa, eles próprios, se não quiserem, porque é que vamos ser nós a tomar a decisão por eles? Poderá ser uma quebra do segredo médico, não é? Tudo tem limites, o segredo médico também tem limites, e quando está em causa proteger as pessoas, vamos adiante, não é? Se a suspeita não for, não se concretizar, fantástico, ainda bem, mas pelo menos não deixou de se investigar, porque o pior de tudo é estarmos perante um caso, temos uma suspeita, mas sei lá, e ela não quer, deixo de investigar, e a seguir... Ou ela não quer, ou ele não quer, geralmente é o ela, e a seguir um dano maior, quantas vezes a morte. E, portanto, o que é que o médico dentista tem que fazer? Na suspeita, no serviço público, poderá ter sempre um núcleo de apoio, assistentes sociais, psicólogos, que podem, até a medicina legal, que lhe podem atenuar ali um bocadinho a dificuldade dessa iniciativa de fazer a denúncia, que as pessoas acham sempre que é fazer queixinha, vou prejudicar o meu doente, vou perder o meu doente porque ele perde a confiança em mim. Eu penso que o grande problema é o medo de errar. O feedback que eu tenho dos colegas é o medo de errar. Mas não é um erro grave, porque a seguir vai perceber-se que, olha, afinal não era,
pronto, amigos, outra vez, tudo bem, não... E haverá ali uma conversa que tenderá a repor todas as ideias no lugar e pronto, sem problemas. É melhor isso, como dizia, do que ignorar. O problema que eu considero maior é, de facto, o medo que os médicos têm em perder a confiança do doente. E enquanto está aqui, eu vou acompanhando o caso, vou deitando um olho, depois ele nunca mais cá volta. É um medo, que eu vou dizer, algo legítimo. O medo de perder o doente quando se está no privado. Claro. E os hospitais privados não vão, seguramente, sentir-se confortáveis com essa circunstância e então, é complicado, é difícil. Às vezes em meios mais pequenos, o medo de Em perder meios doentes. mais pequenos é o medo de perder doentes e de mais facilmente se divulgar a situação. Não tenho a mesma capacidade de tampão que nas nossas cidades, nas grandes cidades, para, levando a pessoa, por exemplo, à medicina legal, abafar de alguma forma aquela situação e não chegar ao conhecimento de todos. Numa pequena aldeia, eventualmente, o que podemos deixar como conselho, se concordar comigo, é caso o colega sinta alguma suspeita, chamar um outro colega para avaliar essas lesões, para que em conjunto... Um segundo olhar é sempre uma segurança. Sim, e eu sempre aconselho. Pode ser uma boa opção. Também, em casos em que tenham muitas dúvidas e queiram ouvir uma opinião mais especializada, poderão sempre ligar para, tendo o número de telefone, nos serviços públicos têm, para o número do telemóvel dos Serviços de Atos Urgentes do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, e aí pedir ajuda. Olha, eu tenho esta situação, o que é que me aconselha? E alguma voz do outro lado poderá dar algum conselho que seja útil. No caso das crianças, a ideia é notificar é denunciar ao Ministério Público, mas temos sempre uma primeira linha. Na dúvida, falamos com uma entidade com competência em matéria de infância e juventude, com a escola. Já notou alguma coisa? Tem alguma coisa estranha? O que é que tem? Ou então, mais diretamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que ainda de uma forma menos, redundância, mas de uma maneira menos formal, poderá investigar junto da família, dos vizinhos, daquela área da residência, até falar com a escola também, que é um espaço privilegiado para dar informações sobre este tipo de questões, até pelas alterações no comportamento que os professores podem conseguir perceber, conhecendo já bem a criança, e ajudar a tornar mais robusta a suspeita, ou até dizer, olha, não me parece, eles de facto têm dificuldades, vamos ter que intervir sim, mas de uma outra forma e não pela via do Ministério Público. E depois a concretizar-se, terá de haver um exame de medicina legal que pode ser antes ou depois da chegada ao Ministério Público. Pode ser o próprio Instituto a receber a criança ou a vítima e depois a apresentar a situação ao Ministério Público. Mas a maior parte das vezes vem via Polícia Criminal, sobretudo PSP-GNR. Professora Teresa, eu enquanto aluna que não tenho, pelo menos ainda não tive, muito contacto com pacientes que me aparecessem com esse tipo de lesões, tenho uma pergunta para lhe fazer. Quais são as lesões mais frequentes, pelo menos na cavidade oral, de abuso e violência? Tenho essa curiosidade porque ainda não contactei muito com essa parte. Dizer duas coisas. Primeiro, ainda não tenho experiência, é compreensível pela sua idade, porque ainda é aluna, mas existem médicos, provavelmente também médicos dentistas, com quem não contacto tanto, que me dizem, já há 25 anos, há 20, há 30, que trabalho com doentes e nunca vi nada disso. Vocês também andam a inventar um bocadinho. Nós só vemos o que queremos ver, aquilo que estamos sensibilizados para ver. E da importância da sua pergunta de quais são as lesões para as poder identificar melhor. Bom, à partida, as equimoses são
as lesões mais frequentes em todo o tipo de abuso. E, à partida, as equimoses na face já são algo sugestivas de abuso. Porque quando nós caímos ou batemos com a cara contra uma parede, contra um vidro, qualquer coisa, o que vai à frente é esta nossa armadura. E nós até falamos das lesões em T-shape, porque são as que vão para diante. Quando as lesões aparecem a nível dos olhos, das hemifaces, que são áreas mais padded, mais acolchoadas, almofadadas, e mais, com maior apetência, se calhar para quem não se magoar tanto, não é em cima de uma superfície óssea, essas são muito mais sugestivas de que, efetivamente, pode ter havido ali uma situação intencionalmente provocada. Como quando são, por exemplo, no pescoço seguramente, ou retroauriculares. Pronto. E, portanto, só pelo tipo de lesão, as equimoses, só pela sua localização, a face, o pescoço, só isso já nos orienta, a cabeça também, não vamos eliminar, mas mais a face e o pescoço, nos casos mais graves. Só isso já nos orienta para uma suspeita. E geralmente vamos perguntar à pessoa, então, o que é que foi isto? Assim, como quem não quer a coisa, levezinho, para perceber também a reação, mesmo nas crianças elas reagem, de um mecanismo que pode estar subjacente e que as estressa mais ou menos. E, portanto, mas depois existem outras lesões, como fraturas dos ossos próprios do nariz, fraturas ou luxações ou subluxações de dentes, ferimentos nos lábios muito frequentes, escoriações, algumas lacerações, sobretudo quando se, por exemplo, para abafar um grito, a mão empurra os lábios contra as peças dentárias e podem haver lacerações na face interna dos lábios. Eu ia acrescentar as petequias, que entre a zona do palato do embora não seja atualmente patognomónico, mas eventualmente não é patognomónico, mas as petequias aí já poderemos estar a orientar-nos para outro tipo de abuso. Exatamente. Podemos estar a orientar-nos para uma forma de abuso. São todos graves, mas eventualmente mais grave como um abuso sexual. Sim. Mas as petequias que me refere também podem aparecer na face e ser resultado, por exemplo, de uma constrição do pescoço. Exatamente. E, portanto, há uma vasto número de lesões que nos podem contar muitas histórias e que devemos querer ouvi-las. E a coerência entre a história e as lesões. É muito importante, muito importante. A história tem que bater certo com as lesões. A recorrência. Se não bater, acreditamos mais nas lesões. Okay? A recorrência das lesões. A recidiva das lesões. Não é a recidiva das lesões, é a recidiva do mecanismo que as provoca, a recidiva das agressões. E, portanto, aparecerem lesões de novo e, consequentemente, lesões em diversos estados de consolidação, de evolução, ou lesões a par de sequelas que, por exemplo, cicatrizes nos sugerem, apesar de uma cicatriz valer o que vale em termos de evidência, mas que nos podem sugerir uma ex-lesão traumática. Tudo isso é muito típico de abuso e pode fazer com é muito suspeito. É mesmo muito eu até ia dizer mais, eu ia dizer altamente sugestivo. Quando existe alguma evidência de reiteração, quando as lesões estão fora do alcance do próprio, porque podem também haver lesões autoinfligidas, quando as lesões são múltiplas, em diversos estadios de evolução, e quando, é muito importante isto, quando são bilaterais, e quando há procura tardia dos cuidados de saúde, apesar da gravidade da doença, temos que suspeitar, porque ali se calhar não foi por preguiça, nem por medo de ir ao hospital ou ao médico dentista. Se calhar foi porque não se queria tornar de alguma forma pública aquela situação, expondo perante um médico aquelas lesões que foram infligidas de forma voluntária por terceiros. Professora Teresa, eu queria, antes de mais, agradecer-lhe imenso por estar cá hoje no nosso 5º podcast. Nós
dirigimos-nos à comunidade, mas sobretudo a jovens médicos dentistas. E eu gostaria de lhe fazer duas perguntas, creio que finais, não é? Dada a importância do médico dentista nesta cadeia de justiça, quais as áreas de formação, o que é que deve um médico dentista, um jovem médico dentista, procurar para além dos conteúdos programáticos das unidades curriculares obrigatórias, para se sentir preparado precisamente para identificar, para documentar e para expor estas lesões que possam ter interesse médico-legal. E gostaria também de perceber que conselhos é que pode deixar aos jovens médicos dentistas que provavelmente nos ouvem, no sentido de se sentirem preparados para esta articulação, uma vez que o médico dentista, por vezes, sente uma distância do médico clínico geral, do médico especialista e do especialista em medicina legal. E como é que podemos encurtar esta distância? Como é que podemos melhorar este diálogo? Como é que podemos incentivar esta articulação que pensamos passa muito pela formação e pela preparação do profissional para também se sentir capaz de enfrentar esse juízo de valor, essa possibilidade até de erro, não é? E de assumir esta posição crucial na medicina dentária. Primeiro, essa distância somos nós que a criamos. Não tem que existir. Segundo, nós estamos todos no mesmo barco, sobretudo quando estamos a falar de saúde. Médicos dentistas, médicos de medicina geral familiar, médicos especialistas de medicina legal, todos nos orientamos no sentido de promover a saúde dos nossos doentes. E, portanto, deve ser esse o nosso objetivo, não apenas pôr a boca, que vocês fazem de forma fantástica na atualidade, mas deixar-nos uma boca muito bonita. Não é? Por outro lado, a justiça, que parece qualquer coisa que está assim lá mais distante e que muitas vezes passa primeiro pela polícia, depois pelos tribunais, espaços menos agradáveis, a justiça deve ser encarada como um parceiro que nos ajuda na promoção da saúde, a qual implica não só o tratamento, e cada vez menos implica isso, quer dizer, implicará sempre, mas não só o tratamento do ponto de vista médico-cirúrgico, mas também a promoção da segurança, a promoção da proteção da pessoa e a percepção de que por parte dessa pessoa, de que perante um caso em que foi ilegitimamente vítima, conseguimos, a sociedade conseguiu que fosse feita justiça. Portanto, por esta via, eu vejo saúde e justiça de mãos dadas. Não há saúde sem justiça. E a justiça, em muitas destas situações, tem que estar também atenta à questão da saúde. Da saúde das vítimas e da saúde dos agressores. É preciso olhar para um lado e para o outro. É preciso olhar para a fotografia completa. Porque senão estamos a tratar, mas não estamos a prevenir. Estamos a tratar só uma parte do problema. E a coisa vai recidivar, como recidiva muitas vezes. E eu acredito profundamente que não é com prisão, ainda que ela algumas vezes tenha que ser, pela gravidade enorme dos factos, mas não é com a prisão, ou pelo menos só com a restrição da liberdade, que nós vamos reabilitar um indivíduo que cometeu um crime tão grave como este. Portanto, uns e outros temos que estar todos juntos na luta contra este fenómeno, que é global, que existe em todo o mundo, que atinge todos os grupos sociais, económicos e toda a gente. É um fenómeno global. Mas que se calhar não vai deixar de existir, mas que pode ser contido. Porque a tendência deste fenómeno é como uma bola de neve. Hoje já sabemos que, para além do contágio transgeracional que resulta das aprendizagens, da transferência daquelas experiências, etc., também existe um contágio, se quiserem, genético. Já identificamos muitos marcadores genéticos que são transmitidos e que resultam de mutações de quem
começa a sofrer estas lesões numa fase muito precoce da sua vida, muitas vezes inútero, que sofre essas mutações, essas alterações, sobretudo na metilação do ADN, e que depois se vão transmitir para outras pessoas, tornando-os mais vulneráveis ou tornando-os menos capazes de controlar as suas emoções e ter comportamentos mais impulsivos, mais agressivos. Sobre isso poderíamos ficar horas a falar. Adoro esta parte do tema. Mas o conselho é que tenham esta noção de que somos uma parte de um sistema em que todos temos que trabalhar em conjunto, que são médicos e que não são só médicos dos dentes, que são médicos, que são profissionais de saúde e que, portanto, têm que se ultrapassar. Qualquer dia vão ter robôs a fazer o vosso trabalho, desculpem. Mas vão ter que estar sempre lá. Vão ter que estar sempre lá. Tocando nesse aspecto dos robôs... Mas desculpe, porque eu não respondi tudo, se me permite, Claro e acho que é importante. Portanto, que sejam pessoas que estão ali para ajudar outras pessoas, mas que tenham mais competências para o fazer do que qualquer outro. E, na vertente da sua formação, obviamente que têm que ser responsáveis por buscar formações sólidas também nesta área. A informação atualmente está ao alcance de todos. Cada um procura, e já estou a perceber que me vai falar de robôs ou de inteligência artificial ou qualquer coisa, cada um procura onde muito bem entender, pode ser junto da inteligência artificial, com muitos cuidados, mas as universidades têm ofertas formativas nestas áreas e eu acho, não sei, vocês saberão, que as escolas de medicina dentária têm também a obrigação, a nível da sua pré-graduação, como disse, não sei se o fazem, de dar formação nesta área, de sensibilizar muito cedo os estudantes para esta problemática e de os tornar, não futuros médicos dentistas forenses, mas pelo menos futuros médicos dentistas capazes de identificar as situações e de saber orientar corretamente. E conhecendo os canais de comunicação entre uns e outros para poderem orientar esses estudantes. Sim, também nós aqui na Universidade de Fernando Pessoa temos uma unidade curricular que versa e fala muito sobre isso. É fundamental. A Beatriz é que ainda não teve, porque vai começar em fevereiro esta unidade curricular. Mas para finalizar, tenho esta última pergunta, claro, relacionada com a inteligência artificial, porque é o que é mais falado atualmente. E queria perguntar de que forma é que esta inteligência artificial pode ajudar na detecção ou até na documentação das lesões e se facilita a articulação entre a medicina dentária e o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. Vai poder ajudar. Já está a ajudar. Nós, há um bocado citou a IMTG, uma empresa de investigação científica, nós como outros, já estão na procura de algoritmos que ajudem a detecção, que bandeirinhas vermelhas, luzes a piscar, que digam ao médico, cuidado, aí pode existir. Não vai ser a inteligência artificial que vai fazer o diagnóstico, que vai fazer a detecção. Nós vamos passar informação, e a informação é colhida por nós, a detecção é feita por nós. Se não lhe passarmos uma boa informação, ele pode não conseguir ajudar-nos, portanto temos que estar sempre competentes nesse sentido. Depois temos que ter uma inteligência artificial que esteja bem alimentada em termos do conhecimento necessário para fazer essas detecções, e depois ainda assim precisamos de novo de um olhar especializado para comprovar se sim, se não, não esquecendo nunca que a prova pericial, seja na medicina dentária ou na medicina geral, a prova pericial é apenas um contributo para um diagnóstico mais vasto, não apenas médico, para no caso, sobretudo, de uma investigação criminal que possa estar em curso, para um conjunto, para fazer parte de um conjunto de outras provas, como as testemunhais, por exemplo, seja do próprio ou de terceiros, que vão contribuir para que alguém dotado de capacidade para conjugar todas essas provas possa decidir no final se efetivamente estamos perante um caso ou não
de violência. A conclusão, adiante já, muitas vezes é que não estamos, porque as provas falham-nos, porque as provas não foram bem colhidas, Exatamente. porque as provas nos fugiram da mão. E existe mais risco em subprovar do que em sobreprovar, ainda que também não seja justo estarmos a admitir que está provado um abuso que não aconteceu, porque quem está a ser abusado será o alegado agressor, que afinal não é. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os pratos desta balança, buscar toda a ajuda, fazer um trabalho muito muito sustentável, baseado na evidência científica, Exatamente, é isso. no bom senso É isso. clínico e científico, porque também existe, e na experiência. A experiência ajuda-nos muito, mas não nos podemos basear só nela, porque às vezes podemos ser traídos por esse facilitismo de já tive muitos casos, de certeza que é. Não se tratam aqui de opiniões. Sim. Temos que ter diagnósticos que muitas vezes não são seguros e muitas vezes aquilo que podemos dizer à polícia, ao juiz, ao psicólogo que quer dar com o assistente social, que quer dar continuidade ao caso, olha, este, não tenho dúvidas nenhuma, é altamente sugestivo de abuso, mas em relação a este, é sugestivo, ou a este, sei lá, olha, eu acho até que é mais inespecífico do que sugestivo, porque pode ter sido outra coisa. E essa nossa honestidade científica perante a situação, porque não temos que ser capazes sempre de saber dizer se é ou não é, seria grave se o fizéssemos. Podem-nos pôr completamente em causa as nossas capacidades se alguém o fizer. Essa nossa honestidade científica vai ser fundamental para que se minimizem os erros, quer para um lado, quer para o outro. Obrigada pela sua presença, professora. Nada, eu é que agradeço, foi um gosto. E muitas felicidades para si, desde já. Obrigada. Seja uma obrigada. excelente médica dentista, Sim, espero capaz que de sim. identificar estas situações Exatamente. e desorientar corretamente. E espero que a todos que nos tenham ouvido, espero que esta conversa tenha iluminado a importância desta colaboração. E que se identifica com alguma destas situações ou conhece alguém em possível necessidade, a linha de apoio da Associação de Apoio à Vítima é 116 006. E obrigada por nos ter esclarecido aqui algumas dúvidas que até para mim eram complexas, porque como nunca tive contacto com essa parte, portanto era uma coisa que eu tinha muita curiosidade em falar consigo, mas fiquei bastante esclarecida e espero que quem nos esteja a ouvir também. Portanto, obrigada e até ao próximo episódio. Obrigada. Muito obrigada, professora Teresa. Foi um gosto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.